En el programa de hoy vamos a hablar sobre la cuestión agraria y subdesarrollo económico, concretamente sobre el caso brasileño. Para ello nos acompaña Joelson González de Carvalho. Él es licenciado en Economía por la Universidad Federal de Uberlândia, máster y doctor en Desarrollo Económico por la Universidad de Campinas. Joelson, bienvenido. Gracias. Un gusto. Primero, te lo preguntaba antes fuera de cámara, ¿cómo te estamos tratando en Santa Fe? Porque si te hiciste todos estos kilómetros, tienen que ser por algo bueno. Muy bien. La gente de acá es maravillosa. Bien. En cámara no podíamos decir otra cosa, así que es una buena respuesta. Pero puedo acrescentar que la cerveza, el vino y la carne también, como la gente, es maravillosa. Bien. Ya con mi orgullo en su lugar, te pregunto, cuando hablamos de subdesarrollo y del caso brasileño, ¿cuáles son las características del subdesarrollo económico y agrario del caso brasileño? ¿Cuáles son las características que formaron el cuadro o la situación brasileña? Creo que la primera cosa que es importante hablar es que nosotros somos subdesarrollados. No hay como negar esto y ahora o que se pasa con el neoliberalismo es que se nega esta característica de nosotros y creo que de muchos de los países que nos cercan, incluso Argentina. Este subdesarrollo tiene raíces profundas en la concentración de la tierra en Brasil. Antes de la propiedad privada, había una concentración privada e concentrada de la tierra, mesmo sem que a terra fosse, por exemplo, mercadoria, mercância. Por quê? Porque isto está em la raiz do problema. Porque quem tem terra, tem poder. Poder econômico, poder político, poder ideológico e poder coercitivo. Nesse conjunto de coisas, a estrutura social brasileira foi se desenvolvendo de maneira desigual, pero combinada com a estrutura latino-americana, com um capitalismo que chamamos de dependiente, pero asociado a la dinâmica internacional. Sí, hoy hablar de un país que sea totalmente independiente, que no esté dentro de un mercado internacional, es raro, por no decir imposible. Y en el marco del Mercosur, digo, decías que somos subdesarrollados, también todos los países que estamos cerca de Brasil y en Latinoamérica. ¿Cómo es la relación con la estructura agraria brasileña? ¿Hay intercambios? Porque ahí vos contabas también fuera de cámara que hay un movimiento muy importante de trabajadores del campo que están tratando de hacer valer sus derechos. Sí. Há 40 anos, a questão agrária, a reforma agrária, é arrendada em la política pública, em el Estado, por conta do MST, Movimento de los Trabajadores Sin Terra de Brasil. É movimento, dos maiores do mundo, e que, junto com a Via Campesina, que é movimento internacional, trabalha para os direitos do pueblo campesino e por la reforma agrária. Tierra, primeiro, reforma agrária e, por supuesto, transformação social. Isto está no conflito agora em Brasil. Os latifundiários, os políticos que representam os latifundiários e os movimentos sociais peleando por la tierra. Hoje, esta es la centralidad de la cuestión agraria en Brasil. ¿Y hablabas de esta lucha por la reforma agraria, ¿no? ¿Cuáles los problemas, las dificultades, las situaciones con las que se enfrentan para una implementación en Brasil? En Brasil, generalmente hablamos que nunca tuve una reforma agraria, nunca. Solamente políticas de assentamentos rurais específicos e muito em função da ação dos movimentos sociais como o MST. Então, a principal barreira que temos é a política. O Congresso, o Parlamento brasileiro
tiene 50% más de representantes del agronegócio que se organizam em la frente parlamentaria da agropecuária e, em conjunto, barram as políticas mais progressistas que, por exemplo, poderiam cambiar a estrutura agrária brasileira. Então, a primeira barreira é política. Não nos basta nós termos um presidente mais progressista ou menos progressista. Por quê? Porque o câmbio político depende do Congresso e o Congresso é um Congresso conservador que lá chamamos de la bancada ruralista, que junto com a bancada do balaço e a bancada da Bíblia hacen mucho de manter esta situação desarrollada para os interesses de um grupo muito específico, muito pequeno, que é, como acá, a elite do país. Y esto, lógicamente, afecta a la noción de justicia social. Por supuesto. A cidadania é um direito fundamental, pero Brasil, por exemplo, queda em el mapa da fome da ONU. Um país muito grande, um país com grande diversidade produtiva, um país que tem o agronegócio como uma coisa, um herói, pero está em el mapa da fome da ONU. Isso é uma coisa. Portanto, não há como falar de cidadania, não há como falar de justiça social com 30% das pessoas com algum tipo de hambre. Esta é a situação brasileira hoje. Portanto, atravessa todo. Cuando hablamos de 30%, para que la gente a lo mejor no sabe, ¿cuántos habitantes tiene Brasil? 210 millones. O sea, 30% estamos hablando de 33 millones de personas. Exacto. 66 millones de personas, sí. Las matemáticas me engañan. 66 millones de personas, más que toda Argentina. Exacto. Ha bajado en los últimos años, pero hay una importante contribución académica que es el mapa de la inseguridad alimentaria y nutricional en Brasil. Entonces, hay la inseguridad grave, la inseguridad moderada y la inseguridad leve. Las tres juntas, 30% de las personas en Brasil, de las familias en Brasil. Es un número que cuando uno trata de dimensionarlo es demasiado grande. Sí. Y en este marco, ¿qué rol juegan las universidades? Por ejemplo, las universidades... Que ya no dependen ni del poder parlamentario, sí, ni, sí. O sea, no responden a ninguna de las bancadas en principio. Sí. Pero a mí me gusta pensar que la universidad no es una isla, no es un espacio privilegiado de... No, la universidad es una muestra de la sociedad. Por tanto, en la universidad hay gente progresista, gente reaccionaria, gente que trabaja con los más frágiles, gente que trabaja para las élites. Entonces, dentro de este contexto, la universidad tiene, por ejemplo, un papel muy importante que es desnaturalización de los procesos sociales. No es cosa de Dios, no es cosa de lo acaso, es una trayectoria social, la concentración de la tierra, la pobreza, la hambre, por tanto, no es natural que sea así. Entonces, el senso crítico, la masa crítica para la desnaturalización de los fenómenos sociales, la universidad tiene una responsabilidad gigantesca. Por otro lado, por ejemplo, en la técnica, la universidad comprometida con los problemas reales y concretos de su pueblo, tiene que responder con tecnologías para solucionar estos problemas. Por ejemplo, no sé cómo se habla acá, rayo láser. A ver. ¿Qué sería? Por ejemplo, cuando se aperta el control de la tele. El control remoto, sí. Sí. Por ejemplo. Infrarrojo o... Eso, ¿cómo? Infrarrojo. Infrarrojo. Infrarrojo es una tecnología, no hay duda. Pero
cisternas, não sei como se chama acá, captação de água em cidades com pouca água também é tecnologia. E a universidade, comprometida com os problemas reais e concretos de sua população, tem que fazer tecnologias para solucionar estes problemas. Então, infrarrojo é bueno, pero para os problemas brasileiros, por exemplo, No es urgente. não. Cisternas, a captação de água para as pessoas é muito mais urgente. Então, é três dos papéis que a universidade tem que se responsabilizar. Pero, como digo, a universidade não é uma isla, é uma mostra da sociedade e tem suas contradições. En este intercambio que estás haciendo con la Facultad de Ciencias Económicas, un poco venís a contarnos cómo es el caso brasileño y otro tanto a ver cómo es la situación en Santa Fe y en Argentina. ¿Qué es lo que podés ver de nuestro entorno? En estos pocos días que has estado en Santa Fe. Sí, a experiência que tuve acá é muito boa. As feiras são muito interessantes, inclusivas. A organização de los trabalhadores, por exemplo, estive em Los Tambos, em São Carlos Norte, muito interessante a atividade da agricultura familiar. Há processos muito adelantados de cooperação e associação de laboro, associação de trabalho. E isto é central para a economia solidária, para a economia popular. Acá, vocês têm uma universidade que pudo conhecer, que está muito comprometida com estes processos. Então, estão muito bem. ¿Y qué es lo que podrías traer de Brasil a Argentina? Digo, como extrapolación del caso brasileño a lo que has visto en Argentina. ¿Qué podríamos aprender de ustedes? Y a la inversa, ¿qué podrías llevarte de acá como ejemplo para aplicar en Brasil? Eu creio que nós temos experiências distintas, pero muito semelhantes em alguns pontos. Então, em Brasil hoje temos uma situação política um pouco mais tranquila, pero não tanto. Então, a experiência anterior nos obriga a ter respeito por la gente e por la organização de la gente. Por exemplo, muitas políticas de justiça social são arrendadas nas políticas públicas por conta da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ellos logran ponerlo en agenda. Exato. Por exemplo, a reforma agrária, a seguridade nutricional, a saúde gratuita, a universidade gratuita. Então, eu creio que nós temos momentos mais e momentos menos de articulação social. Então, nós podemos nos espejar para ver que o povo em movimento cambia coisas. Vos decías que hay momentos de alta y momentos de baja. ¿Cómo podemos pensar en un desarrollo sostenible de esta economía solidaria? Primeiro, creio... Digo, porque justamente sim. tenés... Primeiro, creio que a economia solidária não pode ser vista como uma alternativa ao desemprego. Eu creio que a economia solidária tem que ser vista como a autonomia do trabalho. As articulações universitárias, do poder público, das ONGs e de toda a organização burocrática que se faz para manter políticas de economia solidária, necessitam ter isto muito claro. A economia social e solidária tem papel importantíssimo em la autonomia das pessoas e de seu trabalho. Então, isto é fundamental. Pero não é suficiente. É importante que se tenha, por exemplo, não há política pública sem fundo, sem plata. Então, é muito importante disputar, pelear o orçamento público, a plata pública, o efetivo do Estado. Por quê? Porque as grandes empresas, o agronegócio,
toda a sorte de iniciativas capitalistas tiene financiamento, tiene ações incentivadas pelo Estado. Então, a pelea pelo efetivo público é uma coisa que é importantíssima para sostener a economia solidária em qualquer lugar. Y en ese sentido Brasil sigue con estas sub y bajas. Sim. Actualmente, ¿cómo es la situación presupuestaria? Não muito buena. Y eso que están con un gobierno que es progresista, Sim, sim. pero parlamentariamente tiene mucha resistencia. Exato. Por exemplo, a pelea, a disputa pelos fundos públicos é uma coisa que impressiona. O agronegócio tem, este ano, tuve 400 mil milhões de financiamento. A agricultura familiar, 10% de esto, e com muita dificuldade de acessar o recurso. Então, não está muito bem, mas há experiências que nos animam, há experiência que nós miramos e nossa crença em la melhora dá-se muito por esto, porque há experiências exitosas. Vuelvo a la universidad porque estamos en un canal universitario y estás visitándonos en el marco de un intercambio universitario. ¿Cuáles son las herramientas que puede poner en juego la universidad? Estoy pensando claramente en su función como extensión en el territorio para colaborar o para intervenir en este contexto. Hablabas, por ejemplo, fuera de cámara, sí, de la experiencia que tenemos aquí en Santa Fe del turismo social en la Boca. Exato. Então, a interdisciplinariedade, que é papel fundamental da universidade, por exemplo, ensino, investigação e extensão. Para já do ensino, formação crítica humana. Para já da investigação, uma investigação embasada em los problemas reais e concretos, situada. E a extensão, uma extensão que a mim me gusta pensar, não é, por exemplo, campesinos. Não vou fazer uma extensão para os campesinos. Vou fazer uma extensão com os campesinos, com os pobres, com a população mais vulnerável. Nunca para, sempre com. Isto é uma coisa que creio eu, pelo pouco que estou aqui, que a UNL tem em seu espírito. Em São Carlos também temos isto, uma interdisciplinariedade que se conjuga com o compromisso do câmbio. Se forma uma pessoa consciente, se investiga temas importantes e com capilaridade territorial e se tem uma extensão com as pessoas. Por exemplo, ano passado estive aqui, conheci a experiência de La Boca, que é um turismo para já de sustentável, sustentável, um turismo que os protagonistas da escena são as pessoas que vivem allá. Sí, sí. De hecho, hemos estado aquí con Patricia Mines, que es justamente la persona que motoriza de alguna manera el vínculo con La Boca desde la universidad. Preguntarte ahora cómo seguir, cómo sigue esta lucha, evangelización, concientización por la economía solidaria. La economía solidaria, a mí me gusta también pensar que es uma prática e isto está materializado em los empreendimentos de economia solidária, que são a base. Portanto, a economia solidária é uma prática concreta, pero também é uma forma de economia, uma forma distinta de economia, portanto, é uma ciência. Se economia, ciências econômicas é uma ciência, a economia solidária é parte desse conjunto de pensar cambiando de la escassez para la provisión. Então, ciência, prática, pero economia solidária é movimento. E todos nós podemos fazer parte deste movimento. Não se precisa ser uma pessoa em el empreendimento. Não se
precisa ser docente com uma carreira voltada a... Se pode fazer muito por la economia solidária, por exemplo, uma coisa muito simples. Eu nunca vou comprar uma lechuga em um Walmart, em um Carrefour. ¿Por quê? Porque isto é quase que crime. ¿Por quê? Porque há feiras, há agricultores familiares, há monte de coisas que se... Por exemplo, uma coisinha muito simples, né? Os circuitos curtos de comercialização. Então, qualquer pessoa pode exercer isto, né? Circuitos curtos de comercialização, comércio justo, preço justo, incentivo a las organizações. Então, prática, ciência, movimento. Isto está muito imbricado e todos nós podemos contribuir muito para tanto. Me quedo con esto del movimiento y preguntarte también cómo podemos movernos de acá en adelante, cómo podemos colaborar, cómo puede la gente que le interese participar, acercarse a estos movimientos. Eu creio que acá em Santa Fé, ponto de referência é o setor de extensão da universidade. Creio que é ponto de referência para começar. Pero é muito importante, por exemplo, conhecer as iniciativas públicas, o apoio público que se tem para as ações de economia solidária em la municipalidade. Também, como consumidores conscientes, podemos para já de la compra e la venta, podemos conhecer as pessoas que estão atrás da banca, né, atrás de los produtos. Isto genera apresentação, isto contribui muito para a participação. Então, é uma coisa muito simples, muito tranquila, e creio que todos nós e aqueles e aquelas que nos ouvem podem fazer muito. Joelson, agradecerte que te hayas prestado, nos queda muy poco tiempo. Preguntarte qué te queda por hacer acá en Santa Fe, cuáles son tus planes en estos días que te quedan hasta tu partida a Brasil. Yo voy a... Porque ya probaste la cerveza, ya probaste el vino, ya probaste la carne, ¿qué te queda? Quero conhecer umas carreiras de la UNL, né? Hablar com os docentes, investigadores. Também quero conhecer as experiências de Entre Rios e falar pouquito de la agroecologia, que é tema que a mim me interessa muito, que para mim, por exemplo, a agroecologia tem uma capacidade de cambiar muito e é a resposta para os cambios climáticos. Então, estou muito envolvido com esta agenda acá, falando com pessoas e conhecendo experiências mais voltadas à agroecologia. E por fim, gostaria de dizer que mil desculpas por o portunhol péssimo, pero creio que me hago entender melhor que em português. Joelson, muchísimas gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos.